Gente, quarta-feira nós temos um tema na quarta, né? O culto de fé e milagres. E eu quero explorar essa questão da fé. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, o seu smartphone, seu aplicativo, em Hebreus capítulo 11, se você puder abrir comigo. Se você não tiver nenhuma Bíblia, nem um smartphone, acompanhe comigo no telão da igreja. Gente, lembrando que sexta-feira nós teremos o Só para Elas e domingo 2 cultos aqui com o Bispo Maurício às 10 da manhã e às 19h30, tá bom? No final do culto o pastor Diolei e a pastora Marielle vai estar fazendo umas coisas aqui, então não vai embora, porque nós temos bastante informações aí, amém? Vamos para a palavra, Hebreus capítulo 11, a partir do versículo 1, eu vou ler o versículo 1, 2, versículo 7, 8 e 9. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Versículo 7. Pela fé Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Versículo 8. Pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Pela fé peregrinou na terra prometida, como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaque e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa. Amém. O tema da minha mensagem é construindo uma vida de fé. Repita comigo, construindo uma vida de fé. Hebreus capítulo 11 é uma parte da Bíblia muito interessante, porque ela vai tratar da fé, ela vai definir o que é fé, e ela vai trazer exemplos de fé, pastor Diolei. Em Hebreus capítulo 11, tem a galeria dos heróis da fé, onde o autor cita homens e mulheres que passaram por dificuldades, mas que mesmo assim venceram, não pelo seu esforço, mas pela fé. E eu, como tenho pouco tempo nessa noite, eu selecionei os dois personagens aqui, que está lá em versículo 7 e versículo 8, eu quero falar de Noé e de Abraão. Porque nós temos muitos heróis, mas o tempo é corrido, o tempo é pequeno, então eu não tenho tempo para destrinchar os 11, mas vamos definir o que é fé. O que é fé? O versículo 1 diz, ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Gente, olha que interessante, a fé, ela é a convicção e ao mesmo tempo ela é a prova, ela é a testemunha, ela é a comprovação daquilo que eu ainda não vi, mas ela já aconteceu. Dá um glória a Deus aí, gente, pelo amor de Deus. Eu amo a fé porque a fé, ela derruba todas as fronteiras da lógica, todas as fronteiras da matemática, do cálculo, da razão, porque a fé é a certeza, olha que interessante, gente, daquilo que eu não vi ainda. Não é porque eu não vi a bênção acontecer que ela já não está nas minhas mãos. Você pode dar um amém comigo aí? Então o que é a fé, pastor Júnior? É a convicção, é a prova. Você está orando por algo, você ainda não viu, mas ela já aconteceu pela fé. E é somente pela fé que você traz a existência. Por isso que nós trazemos a existência das promessas de Deus sobre a minha vida, sobre a sua vida, sobre a sua casa. Aí dá um amém aí. Nós trazemos a existência aquilo que Deus tem para nós nas regiões celestiais. Só que quando Hebreus 11 vai tratar dos heróis, a Bíblia não esconde as dificuldades. Vou ser bem claro aqui, tá? A Bíblia diz que eles passaram por perseguição, dificuldade, e muitos até não receberam o que eles estavam procurando. A Bíblia é bem claro que apesar da fé, apesar de Deus ter escolhido aqueles homens, muitos deles não receberam a promessa. Para você ver que a única opção que você tem nessa vida de permanecer em segurança é somente com o Espírito Santo. É somente com o Espírito Santo. Por isso que a nossa fé, ela é aperfeiçoada, polida, hidratada por circunstâncias adversas. Já percebeu que você é mais crente quando está com problema? Hein? Não é verdade? Você não é mais crente quando o bicho pega em casa? Você não é mais crente quando a tua criança começa a ver assombração? Você não é mais crente quando o dinheiro aperta, o dinheiro falta, o cliente não bate? Hein? Não é verdade?
Você não é mais crente quando o filho está doente, você não é mais crente, por quê? A fé, querido, ela é desenvolvida, ela é polida, ela é hidratada nas circunstâncias. Você é mais crente quando você é perseguido, quando xingam você, quando maltratam você, quando falam mal de você. Você é crente, você se impõe, você fala, agora eu vou vencer. Não é verdade? Alguém mais se identifica comigo aqui? Você é mais crente quando chega os dias de pagar o boleto e você não tem dinheiro, você ora, Senhor, multiplica, manda. Por quê? A fé, ela é polida, ela é hidratada nos momentos de adversidade. Repita comigo, a minha fé, ela vai crescer com problemas. Fala assim, Senhor, me manda problema. Não, repita aí, não. Se é para viver pela fé, fala, Senhor, me manda problema. Repita, Senhor, me manda problema, porque é através dos problemas que a minha fé vai crescer e eu vou gerar bênçãos através da minha vida. Fala aí, crente. É uns dodói, é um mimimi. Mas então, versículo 7, eu quero começar falando de Noé. Porque a Bíblia diz que Noé, provavelmente você já viu nos desenhos aí, você viu em filme, esse bando de mentirada aí, porque Noé não é aquilo não. Noé é bem melhor do que aquilo, né? Aquele barquinho que Noé construiu lá com o homem de pedra. Meu Deus, que filme de Hollywood mentiroso. A Bíblia não diz que nenhum homem de pedra construiu a arca com Noé. O próprio Noé trabalhou. Mas então, como construir uma vida de fé, pastor Júnior? Eu quero destrinchar com você aqui 9 lições, 9 razões, 9 passos que você quiser para você aprender a viver uma vida de fé. Perdão, 7. Vamos lá. Como construir uma vida de fé? Pelo exemplo de Noé. Versículo 7, deixa para mim. Pela fé, Noé, quando avisado, grave essa palavra, ele foi avisado. Primeiro aqui, o aviso de Deus. Para você construir uma vida de fé, você vai ser avisado. Olha que interessante, você foi avisado. O propósito do Espírito Santo com cada um se inicia pela salvação. Por isso que Deus não tem compromisso com o ímpio. Deus não tem compromisso com o pecador. Deus tem compromisso com aquele que aceitou o Senhor Jesus, teve a sua vida lavada e remida pelo sangue na cruz do Calvário, foi batizado com o Espírito Santo, desceu nas águas do batismo, participa da ceia. Esse Deus tem compromisso. Deus tem compromisso com filhos. Cadê os filhos do Senhor aqui? Se você ainda não foi salvo, Deus quer salvar a sua alma, Deus quer livrar você da condenação do inferno, Deus quer mudar toda a tua história. Então, primeira coisa, Deus tem compromisso com aqueles que foram salvos, pastor Diolê. Deus só pode andar com aqueles que o aceitaram como Senhor, que confessou com sua boca que Jesus é o Senhor e creu com o seu coração, como está escrito em Romanos. Deus só tem compromisso com aqueles que o receberam e falou, Senhor, eu quero ser governado por Ti, eu quero ser liderado pela Tua mão poderosa. Então, primeira coisa aqui, quando você vai começar a andar por fé, você tem que ser salvo. E o Espírito Santo quer salvar você, mas quando o Senhor salva você, Ele te comunica, Ele te avisa da missão, do propósito que Ele tem com a tua vida. Olha que bênção isso aqui, gente. Quando eu fui salvo, eu aceitei Jesus, o Senhor, a partir de agora Ele vai comunicar algo no meu coração, Ele vai comunicar algo no meu espírito, a minha missão, o meu propósito, o porquê eu fui salvo. Porque muita gente acha que eu fui salvo para ficar como hater comentando no Instagram. Eu não fui salvo para ficar no YouTube só, ouvindo mensagens bonitas do David Leonardo, onde eu choro e falo, meu Deus, a minha alma. Não! Você foi salvo para levantar, você foi salvo para guerrear, você foi salvo para interceder por as pessoas que estão desviadas, você foi salvo para ser luz na terra. Dá um amém bem alto aí. Então, primeira coisa, é um aviso, Noé, ele foi avisado. Primeira lição aqui, Noé, ele foi avisado. E só recebe o aviso quem tem o Espírito Santo de Deus. É porque é por meio do Espírito Santo que Ele nos avisa da missão, do chamado que Ele tem na minha vida. Então, continuando aqui. Noé foi avisado a respeito das coisas que ainda não viam, mas olha a palavra ali, mas ele foi, movido. Segundo, o movimento. O Espírito Santo chegou para Noé e falou assim, Noé, o bicho vai pegar, eu vou destruir essa terra aqui, porque a galera está vacilando comigo, a galera está, assim, muito pecado, eu vou inundar a terra, mas você e a sua família eu vou livrar, porque eu achei graça em você, Noé, você é diferente. Enquanto eles estão na baderna, na bagunça, na farra, na bebedeira, na sacanagem, você está me buscando, não é? Por isso que os meus olhos, olha, a Bíblia diz que os olhos de Deus se encheu por Noé. Meu Deus do céu. Então, agora a partir do momento, movido por santo temor, segunda lição aqui é o movimento, ficar parado, reclamar,
cuidar da vida dos outros, ser pedra de tropeço, é uma escolha sua. Qual que eu posso ser um cristão moderno? Uau, meu Deus. Você pode ser um cristão moderno, sentar, vir à igreja, tudo beleza. Mas eu acho que Deus tem algo melhor para você. Eu acho que Deus tem mais coisa para você do que você ser alguém que assiste um culto, alguém que trabalha, come, vive normal. Não, Deus tem algo a mais, amém? Deus tem um nível a mais para você. Então ficar parado, reclamar, cuidar da vida dos outros. Ei, meu irmão, se mova em querer conhecer mais a Deus. Quando Deus chegou e avisou para Noé, Noé poderia falar assim: caramba, Deus, pô, é difícil, é complicado demais, não tem como eu construir, eu sou incapaz. Noé poderia se colocar no lugar de vítima, falar assim: mas Senhor, ninguém vai me ajudar, ninguém vem me buscar. Noé poderia falar também: Senhor, mas ninguém liga para mim, ninguém se importa comigo, Deus. Mas Deus falou assim: Noé, eu confiei em você, porque você tem capacidade para construir. Meu Deus, aqui, gente, Deus chamou você porque Deus sabe que você é capaz de exercer o chamado dele, sim. Não fique no lugar de: ai, mas ninguém me olha, ninguém me observa, ai, parece que tudo é errado na minha vida. Não, Noé não se queixou, Noé se mexeu, Noé se movimentou, ele foi estudar a palavra, ele conheceu mais a Deus, ele começou a colocar alimento espiritual para dentro dos seus ouvidos, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a mensagem de Jesus. Então nesse dia, meu irmão, fortaleça a sua fé ouvindo a palavra de Jesus, ouvindo sobre Jesus, ouvindo sobre a ressurreição de Jesus. Quando eu ouço sobre a ressurreição de Jesus, o Espírito Santo, ele chacoalha no meu coração, ele começa a turbinar no meu coração como se fosse uma chaleira esquentando a água para o chimarrão. Ele vai me esquentando, ele vai turbinando, porque a gente precisa se mexer. Repita aí: eu preciso me mover. Só que a Bíblia diz também que, movido por grande temor, construiu. Primeiro, aviso. Segundo, movimento. Terceiro, construção. Porque construir não é para todos, porque exige de nós o abandono do medo e da incerteza. Deus chegou para Noé e falou assim: Noé, tu tem que construir um barco, um naviozão, um barcão. Gente, o que era aquilo ali? Nunca tinha chovido na terra. Nunca tinha chovido. Como assim? Eu vou construir um barco, o que é isso? E Deus vem. Deus, ele é o arquiteto, ele vem, ele é o engenheiro naval, ele coloca a planta, fala assim para Noé: Noé, está aqui a planta. Porque às vezes a gente acha que Noé teve um estralo da cabeça. Como que eu vou construir as medidas? Não, o próprio Deus trouxe as medidas. Olha que isso aqui, meu Deus, foi o primeiro engenheiro naval, foi o nosso Deus. Ele chegou assim: Noé, tu vai usar essa madeira aqui, tu vai usar esse prego, tu vai fazer isso. O primeiro, gente, quem construiu o martelo não foi o homem, foi Deus que deu a ideia para o homem construir o martelo, construir o prego, foi ideia de Deus. Então Deus chegou para Noé e falou: Noé, está aqui, a partir de agora você e os seus filhos, bota esses preguiçosos para trabalhar, manda eles parar de assistir filme aí, filme, né, Noé, manda essa galera trabalhar, bora trabalhar. Então ele construiu, mas ele não teve medo. Você não vai ver Noé se queixando assim: ai, será que vai dar certo isso aqui, rapaz? Não. A Bíblia diz que ele trabalhou mais de 100 anos, pastor Márcio. Mais de 100 anos ele construiu aquela arca. 100 anos convicto. Deus prometeu, ele vai cumprir. Deus prometeu, ele vai cumprir. Deus prometeu, ele vai cumprir. Eu vim essa noite dizer assim: Deus prometeu na sua vida, ele vai cumprir. Se ele prometeu, ele vai cumprir. Independente do tempo, independente das tempestades, ele vai cumprir. Então Noé construiu a arca e foi. E nós vamos chegar lá no final. Então o terceiro passo aqui para você construir uma vida de fé: construa. Construa algo na sua história, construa algo para a sua família, construa algo para os seus filhos, construa algo para as próximas gerações, faça alguma coisa de relevância. Não seja uma pessoa morna, que fica em cima do muro, não, mas se levante, tome posição, faça assim: a partir de hoje, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Dá uma glória a Deus aí. Vamos lá. Então ele construiu a arca para salvar a sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo. Olha que interessante isso aqui. Existiam muitas pessoas naquela época e Deus escolheu Noé para construir. As outras pessoas debochavam dele, chamavam de maluco, pirado. Precisa de um psiquiatra, vai tomar remédio, você está louco? Como assim? Deus se apresentou para você? Como assim você vai construir um barco? O que é isso? Mas Noé continuou convicto. O que eu aprendo com isso? O que eu aprendi com isso? Ele obedeceu e executou o pedido de Deus, porque os opositores eram o termômetro da vitória de Noé. Meu Deus, repita aqui comigo: Senhor, manda opositores na minha vida.
Meu Deus, você está com medo aí. Meu irmão, quanto mais opositores, maior é a bênção. Quanto maior as pessoas que se opõem a você, maior é a vitória, maior é a promessa. Por isso eu falo assim, Senhor, pode mandar um bando de opositor, porque quanto mais opositor na minha vida, maior vai ser a promessa que o Senhor vai cumprir na minha história. Então tinha um monte de opositor lá, todo dia batendo na porta de Noé. Maluco, pirado, não vai dar certo, é impossível. Mas Noé falou assim, Deus prometeu, Ele vai cumprir no tempo certo. Imagina, 10 anos se passando, ele construindo. Maluco, perdendo a vida lá, perdendo a vida dele. 30 anos se passou ele construindo. Parece que eu vejo os vizinhos de Noé, falo assim, meu Deus, a gente tinha que internar esse cara. Olha os filhos, bando de pirado. 60 anos construindo barco. Meu Deus, é um maluco. 90 anos, 100 anos. De repente, meu irmão, começou a cair água do céu. Noé sabia, chegou o tempo da promessa. Olha aqui, as bênçãos no céu caindo, é o sinal que as bênçãos estão chegando aqui, está chegando, amém? E aí Noé fica tranquilo. Noé dá um aviso, chama lá os animais. Deus convoca os animais, entra para a arca. E Deus fecha a porta da arca. E o pau começa a pegar fora da arca. Chuva, 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 chuva. Eu tenho certeza que a galera foi lá na porta de Noé. Noé, seu maluco, tu que falou, é verdade, está chovendo. E Noé, a Bíblia diz que Noé e a sua família ficaram descansados e protegidos. E aquelas pessoas morreram, os opositores desapareceram, foram punidos por Deus. Então, a oposição vai ter que acontecer na sua vida, querido. Se você quer construir uma vida de fé, vai se levantar pessoas para abafar o teu chamado, abafar os teus sonhos. Sim, vai vir muitos pessimistas. Vai falar que você não tem qualidade, você não tem qualificação. Seu pai, a sua mãe não deram boa educação para você. Você não tem faculdade, você não tem habilidades. Mas meu irmão, quem tem o Espírito Santo de Deus tem a maior universidade da terra, porque é Ele que dá sabedoria. Quem tem falta de sabedoria, peça ao Senhor que Ele dá sabedoria. Quem tem problema de administração, pede para o céu que Ele dá o espírito de administração. Mas vamos lá correr. E a Bíblia diz, agora Ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro. 5 passos aqui. Os desfrute. Ele desfrutou de tudo aquilo. Mas irmão, observa, não é porque você foi abençoado que acabou. Eu vi muitas pessoas que oraram, pediram, Deus deu, e elas como um fantasma sumiram, desapareceram, gente. Senhor, eu quero engravidar. E Deus dá a bucha lá para mim, engravida. Vou dar 3 agora, pega 3. Depois que para de orar, desaparece, some da presença de Deus. Eu conheci muitos amigos que estavam aqui, Senhor, abre uma porta de emprego, Senhor, muda a minha vida, muda a minha realidade. Deus, pela misericórdia, muda. E essa pessoa também muda de lado, desaparece. Não sei para onde eles vão, para o mundo de Nárnia. Eles entram lá no guarda-roupa lá e somem, vai para Nárnia. Alguém assistiu Nárnia aí? É o filme que eu mais gosto. Aí entra no guarda-roupa e desaparece, não volta mais. Só sai do guarda-roupa quando o bicho pega. Ai, Senhor. Ai, ó. Conhece alguém assim? Conhece alguém que só lembra de Deus quando as coisas apertam? Esse aí nunca vai ter uma vida abundante em Jesus. Porque Deus não tem um tempo de paz, Deus tem uma vida de paz. Às vezes as pessoas só querem buscar Deus na adversidade. Amém, não tem problema. Mas eu prefiro buscar Deus 24 horas por dia. Porque a Bíblia diz, Davi falou, vale mais eu dormir um dia no altar do Senhor do que eu passar 1000 anos nessa vida ganhando dinheiro, fazendo um monte de barbaridade, mas no final perder a minha alma. Amém? Então desfrute, querido. Mas passar por essas fases que eu contei para você, ela me prepara para a jornada de Deus. Então você vai desfrutar de muitas coisas. Mas agora eu quero falar de Abraão. Porque Abraão, já vou encerrando aqui. Porque Abraão vai nos ensinar o sexto passo aqui. Eu vou repetir para você, hein? Primeiro ponto aqui é o aviso. Deus te avisa. Segundo, Ele pede para você se movimentar. Se movimenta. Vai perder caloria espiritual. Terceiro, construa. Construa pela fé. Construa uma casa. Construa uma família. Construa o que você quiser nessa vida. Desde que seja bom para as pessoas. Opositores, vai se levantar pessoas para diminuir você no chamado de Deus. Mas também vai vir disso o desfrute. Você vai se deleitar. Porque a Bíblia diz que Deus, Ele é fiel para recompensar todos aqueles que Ele busca. Amém? Mas vamos lá no versículo 8. Bota para a gente o 8. Pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu, dirigiu-se a um lugar. Lugares inimagináveis. É o 6º ponto aqui. Lugares inimagináveis. Pastor, como assim lugar imaginável? Eu entendi uma coisa na minha vida.
quanto maior for o propósito que Deus tem contigo, maior é o lugar que você vai ter que caminhar. Sabe por quê? Quem planta alface, em 30 dias está comendo alface, né? Quanto tempo nasce aí uma alface? 20 dias? 15? Não sei. 20 dias? 30 dias? Chutamos 30 dias. Quem planta alface, colhe alface. Mas e quem planta jabuticaba? Quem planta jabuticaba? 10 anos para colher. Então eu entendi uma coisa na minha vida. Quanto maior for o propósito que Deus tem com você, maior é a sua jornada, maior serão as dificuldades, maior serão as turbulências. Mas quanto mais você caminha, Deus vai aperfeiçoando a sua fé. Por isso que eu disse para você, a fé, ela é aperfeiçoada através das dificuldades. Pedro fala isso. A minha fé, ela é moldada pelos problemas. Então, Deus chegou para Abraão e falou assim: Abraão, eu tenho um propósito, meu irmão, tão grande contigo, que você vai ser pai de uma nação. E Abraão riu. Ele falou assim: Deus, eu sou velhão, sou coroa, já estou no INSS aqui, cheio de problema aqui na coluna, aqui, estou travado, ando de bengala igual o pai aqui, não tem como. E Deus falou assim: Abraão, tu é velho, mas tu tem fé, e a sua mulher de 90 anos vai engravidar. Olha que absurdo. 90 anos a tia, e Deus falou assim: eu vou te dar uma filha, hein, Sara? A Bíblia diz que ela riu, ela debochou de Deus. Aí Deus falou: eu vou te dar um filho aí, ó. Toma aí um filho. Imagina, um casal de 90 anos, quase 100 anos. Deus falou para ele: Noé, eu tenho um chamado, bora se levantar. Noé falou o quê? Perdão, Abraão falou o quê? Deus, está muito bom aqui na minha família. Está muito bom, ó, vai um conselho aqui, ó, aos parentes aí, o pessoal que quer casar. Meu irmão, casou, vai embora, né, pastor Diolê? Vai embora, não fica perto dos parentes. Parente só retarda o processo que Deus tem na sua vida. Deus falou para Abraão: Abraão, sai do meio da tua mãe, do teu pai. Tu casou e quer ficar pendurado na casa do pai aí, tomando café da tarde. Vai embora daí, Abraão. Mas Senhor, tá tão bom. Abraão, se você não sair daí do meio dos teus parentes xarope, eu não vou dar esse reino que eu tenho preparado para você. Aí ele falou: Deus, mas tadinho do papai, da mãe, eu amo ele, Senhor. Ai, eu tenho que trabalhar e o vô cuida dos meus filhos. Deus falou assim: Abraão, sai daí, Abraão. E Abraão foi para uma terra distante. Deus deu uma porção imensa. Deus enriqueceu Abraão demais. Mas por quê? O lugar, o propósito que Deus tinha para Abraão era tão grande que ele tinha que caminhar longas jornadas. Meu irmão, está difícil? É porque Deus tem um propósito grande com você. Dói muito? Dói, é porque Deus tem um grande propósito com você. Se você plantar alface, você colhe alface. Mas se você plantar coisa grande, você vai colher coisa grande. Então, lugares inimagináveis. Porque Deus distribui a cada um o seu propósito diferente, para serem executados em lugares diferentes. Quanto maior o propósito que Deus tiver com você, maior é o espaço que Ele vai fazer você caminhar. Você pode caminhar 2 anos, 3 anos, 5, 10, 11, 10, não importa. Quanto maior for a jornada, maior Deus vai preparar você para exercer o chamado dele, amém? Mas não continua aqui, vamos embora, continua. Dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, lá no versículo 8. Então, sexto, lugares imagináveis. Se você quer viver uma vida de fé, Deus vai te levar a lugares diferentes, conhecer pessoas diferentes, trabalhar em lugares diferentes, estudar coisas diferentes, porque Deus tem um propósito com você, querido. Eu nasci aqui, eu quero construir minha vida aqui, eu vou estudar aqui, mas meu irmão, se você tem um chamado de Deus, amanhã Deus pode estralar, e Deus pode movimentar tudo e levar você para outro lugar. Deus pode conectar você a pessoas e faz você mudar de estado, de nação, faz você mudar de lugares. Deus dá algo maior para você, amém? Porque quanto maior é o propósito, maior é a jornada. E por último, vamos lá, receberia como herança, pisando na terra. É o 7º passo aqui para você viver. Pisando na promessa. Como assim pisando na promessa? Deus falou assim: Abraão, sai daí, vou te direcionar a um lugar. E Abraão foi, cheio de coragem. Abraão chegou lá. Ele chegou, mas Deus não avisou que ele estava na terra que ele tinha prometido. Olha, gente, vem comigo, não dorme aí, acorda aí. Você vai ficar comigo até o final. Abraão chega em uma terra, mas Deus não falou que ele chegou. Meu Deus, já aconteceu isso com você? Você chega no lugar e parece que Deus faz você de bobo. Deus fala assim, Deus deixa lá, Deus coloca você no lugar certo. Mas naquele lugar certo tem perseguição, tem escassez, tem dificuldade.
e você fala, não, esse lugar não é mais para mim, esse quadrado ficou pequeno para mim. Abraão chega num lugar ruim, deserto, cheio de problemas, cheio de seca, mas Deus fica em silêncio. Porque se Deus fala para Abraão, Abraão, ponto final, chegou aqui o lugar, Abraão ia falar, o quê? Eu caminhei tudo isso para tu me dar uma terrinha seca? Deus conhece o coração da gente, queridos. Por isso que Deus muitas vezes ele fica em silêncio, para você não murmurar. Eu pedi assim, Senhor, eu quero um carro e minha moto, eu quero um carro e minha moto. Aí Deus me dá um carro e minha moto. Agora, Senhor, eu quero um avião. Porque a gente não fica satisfeito, a gente quer mais, a gente é olhudo, não é verdade? Concorda comigo aqui? Cadê os olhudos de Jesus aí? Senhor, eu quero mais, eu quero mais. Aí Deus te dá. Mas você é insatisfeito, você quer tudo. Deus chega para Abraão e fala assim, Abraão, estamos aqui. E Deus não queria que Abraão ficasse acomodado. Sabe o que faz a gente morrer na fé? Ficar acomodado. Acomodado no mesmo nível de fé, no mesmo nível de sabedoria, no mesmo nível de palavra, no mesmo nível de ministração aqui. Por isso que Deus dá louvor novo, Deus dá palavra nova. Por isso que a palavra do Senhor ela se renova todo dia. Meu irmão, se você está acomodado aí, tá bom, ouvido na quarta, no domingo, meu irmão, Deus tem um chamado melhor para você. Deus quer que você sirva o corpo de Jesus. Deus quer você trabalhando, Deus quer você servindo. Deus quer ver você orando pelas pessoas. Deus quer ver você lá no seu emprego brilhando como uma estrela, a alva da manhã. Deus não chamou você para ficar opaco, escondido, não, porque eu preciso pisar na terra prometida. Repita, eu vou pisar na minha terra prometida aqui. Então, porém, Deus não avisou que a bênção chegou. Por quê? Deus não queria ver Abraão acomodado. E eu encerro aqui dizendo uma coisa muito importante para você que está lá em Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Abraão, ele é um exemplo, mas olha o que o texto diz aqui sobre Jesus. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha. Aqui eu encerro a minha mensagem. Se livre de tudo aquilo que te atrapalha e do pecado que te envolve. Sabe o que faz você não ter uma vida de fé? Tudo aquilo que atrapalha você. O que é amizade? É namorado? É parente? Meu irmão, se desvincula. Para de se misturar com aquilo que faz você perder a sua fé, perder o seu ânimo no Senhor. Sabe? A gente vê muitas pessoas desistindo da sua fé. Muitas pessoas que deram ouvido para murmurador, para desacreditados. Gente, eu conheço muitas pessoas que fazem parte do meu círculo de parentes. Eles são frustrados. E eles querem me frustrar também. Eles querem falar, não deu certo comigo, não vai dar certo também com você. Eu falo, você está repreendido em nome de Jesus. Deus prometeu para mim, vai dar certo. Meu irmão, não é porque os outros são falidos naquilo, não significa que você também vai ser. Sabe? Então se desvincula daquilo que te atrapalha, mas ele continua. E corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. A jornada da fé é uma corrida. Não é uma corrida de 100 metros, não é uma corrida de 50 metros, mas é uma jornada que você nunca vê o final. Sabe por quê? Porque quando você vê o final, você se acomoda, você se aposenta na fé, você fala, aqui tá bom, aqui tá legal, aqui tá bacana. Não, Deus, quanto mais Ele coloca a fé em você, mais você se movimenta para um alvo. Ele continua lá no versículo 2, tendo os olhos fitos em Jesus. E aqui eu termino em Jesus, porque pregação sem Jesus é só movimento coach. Não. Olha que interessante. Eu sou avisado, eu construo, eu tenho os opositores na minha vida, mas eu tenho que olhar para um lugar só. Gente, isso aqui é maravilhoso. Eu não tenho que olhar para o músico, eu não tenho que olhar para o pastor, eu não tenho que olhar para ninguém. Eu tenho que olhar para o autor e consumador da fé. Quem é? É Jesus, meu irmão. Então não adianta eu fazer tudo de bonito se o meu alvo não for Jesus. Quando Jesus ele é o alvo, porque Ele é o autor, Ele é o consumador da sua fé. Mas não tem como você começar uma jornada de fé se você não se desvincular daquilo que está atrapalhando você. Sabe, semana retrasada chegou uma pessoa, falou assim, pastor, eu quero gastar um tempo aí, quero investir um tempo, dar uma palavra, uma ideia. Falei, amém, vamos lá. Pastor, eu fraquejo, eu tenho minhas dificuldades. Por quê? Porque eu me relaciono com uma pessoa que ela não compartilha da mesma fé. Eu falei, você é casado? Não, sou namoro. Acaba com esse namoro. Acaba com o namoro. Porque se ele ou ela
não traz você para perto de Deus, é laço do inimigo. O seu relacionamento tem que trazer você para perto de Jesus. Observa, se o seu namorado, ele é crente, ele é homem de Deus, tem palavra, ora, pode casar. Pode ser feio, mas é homem de Deus. Olha aí, um bando de homem de feio, mas é homem de Deus aqui, ó. Feio, todo mundo é feio. Feio, bonito, feio. Então o que acontece? Muitas vezes a Bíblia está dizendo aquilo que atrapalha você caminhar com Jesus. Chuta que é laço, chuta que é macumba, chuta. Né? Como diz aquela musiquinha, chuta que é laço, chuta que é laço. Se ela não quer ver você na presença de Deus, chuta que é laço, meu irmão, acaba com isso. Porque uma família tem que crescer debaixo da proteção do Senhor. Olha o que o texto diz: se desvincula de tudo aquilo que atrapalha você. Eu te pergunto essa noite, o que tem atrapalhado você a ter uma jornada de fé com Jesus? Você sabe aí, você é inteligente. Deus deu um cérebro aí, uma massa cefálica dentro dessa caixa de osso aí. Você sabe muito bem aquilo que tem atrapalhado você a ter uma firmeza com Jesus, um propósito com Jesus. Se desvincula. Pastor, os meus amigos tudo da igreja, mas todos eles têm uma língua desse tamanho. Quebra a língua deles, arranca a língua deles, pega o facão de gospel lá e arranca a língua deles. Ai, pastor, eu tenho amizades, quebra a amizade. Pastor, os lugares, para de ir naqueles lugares, porque você precisa firmar a sua fé. Quando você tiver com a fé bem fortona, bem hidratada, aí você vai até lá para ganhar eles para Jesus. Mas enquanto você não tem uma fé bem hidratada, bem grande, você tem que se desvincular, porque, olha aqui ó, se livre de tudo aquilo que te atrapalha e do pecado que nos envolve. Essa noite eu quero orar pela sua vida. Eu quero que você venha até aqui à frente. Eu e o pastor Diolê, nós vamos orar por você. Eu quero orar pela sua vida aqui. Se você perdeu a sua fé, se você perdeu a sua convicção no Senhor Jesus, essa noite o Espírito Santo vai dar a você uma unção nova, um respiro novo, um alívio novo. Pastor, assim ó, a minha fé acabou, desisti. Eu vim aqui porque o chato do meu amigo aqui está do meu lado me perturbou para mim vir. Não, meu irmão, Deus usou o chato do seu amigo para trazer você aqui. Você veio aqui hoje a sua primeira vez, segunda vez, terceira vez, não importa. Eu quero orar pela sua vida. Se você perdeu a fé, você perdeu o ânimo no Senhor, ou então você não consegue se desvincular daquilo que tem atrapalhado você, a partir de hoje Deus vai te dar uma unção nova e você vai sair daqui revigorado, cheio da autoridade de Deus. Você vai sair daqui não como um soldado abatido, chorando, cheio de ferida, mas você vai sair daqui um soldado pronto para uma batalha espiritual. Amém? Fique de pé no seu lugar, quero orar pela sua vida.